Eles atearam fogo em mim durante a missa. Pensei que ali seria o meu fim, mas a Virgem Maria me salvou. Meu nome é Padre Augusto, e o que vou contar agora vai parecer impossível. Mas aconteceu comigo, e cada detalhe está marcado na minha pele e na minha memória. Domingo, 10 da manhã. Eu estava celebrando a missa das famílias quando 3 homens entraram pela porta lateral da igreja com galões de gasolina. Antes que alguém pudesse reagir, me jogaram o líquido e acenderam um fósforo. As chamas subiram pelo meu corpo enquanto os fiéis gritavam. Eu caí no chão do altar, sentindo minha pele queimar, ouvindo os gritos se misturarem com o cheiro de carne chamuscada. O que ninguém sabia é que aquele era apenas o começo do meu castigo. E que eu, de certa forma, merecia cada segundo daquele fogo. Deixa eu voltar um pouco. Preciso que você entenda quem eu era antes daquele domingo. Quem eu realmente era. Durante 15 anos, fui o padre mais rigoroso da Diocese de Santos. Tinha certeza absoluta de cada palavra que saía da minha boca. Não era daqueles padres que abraçam todo mundo, que fazem vista grossa, que entendem as fraquezas humanas. Não. Eu era diferente. Eu acreditava que a igreja precisava de firmeza, de autoridade, de alguém que não tivesse medo de dizer a verdade nua e crua. Condenava pecadores do púlpito. Apontava o dedo. Chamava pelo nome quando necessário. Expulsava fiéis que eu considerava indignos. Recusava comunhão para quem não seguia minha interpretação das Escrituras. As pessoas saíam da missa tremendo, algumas chorando. Eu achava que era assim que devia ser, que o temor a Deus era literal, que meu papel era ser implacável. Minha irmã, Fernanda, me implorou por meses para batizar o filho dela. Ela aparecia na sacristia depois das missas, com o bebê no colo, os olhos vermelhos de tanto chorar. O pai da criança não era católico. Era um homem bom, trabalhador, que amava minha irmã e o filho deles. Mas não era católico. E para mim, aquilo era suficiente para negar o sacramento. Augusto, pelo amor de Deus, é meu filho, ela disse uma vez, segurando meu braço com força. É seu sobrinho. Você não pode fazer isso com a gente. Olhei para ela com a mesma frieza que usava no confessionário. A lei de Deus vem antes do sangue, Fernanda. Se o pai dele não aceita a fé, como posso eu abençoar essa união? Como posso batizar uma criança que vai crescer num lar dividido? Ela me chamou de desumano. Gritou comigo ali mesmo, na sacristia, enquanto o bebê chorava no colo dela. Disse que eu tinha virado um monstro, que tinha esquecido o que era amor, o que era família. Saiu batendo a porta. Nunca mais voltou. Minha mãe, Dona Célia, parou de falar comigo depois disso. Ela ia à missa, mas sentava no fundo, saía antes da bênção final. Cruzava comigo na rua e desviava o olhar. Uma vez, encontrei com ela no mercado. Ela estava comprando fraldas. Para meu sobrinho. O menino que eu tinha recusado batizar. Mãe, tentei falar. Ela me olhou com uma tristeza que doía mais que qualquer grito. Você não é mais meu filho, Augusto. Meu filho morreu no dia em que virou esse homem. Virou as costas e foi embora. Fiquei ali parado no meio do corredor, com pessoas passando ao meu redor. Senti algo apertar no peito. Mas afastei aquilo. Disse a mim mesmo que era o preço da retidão. Que Abraão também teve que escolher entre Deus e a família. Na comunidade, eu era temido. Respeitado por alguns, odiado por muitos. Tinha um grupo de fiéis que me seguia cegamente, que achava que eu era um santo vivo, um profeta dos últimos tempos. Eles aplaudiam quando eu expulsava alguém da igreja. Concordavam quando eu negava extrema-unção para quem eu julgava indigno. Me defendiam nas reuniões da diocese quando outros padres reclamavam dos meus métodos. Mas a maioria me odiava. Eu sabia disso. Via nos olhares. Ouvia os comentários sussurrados. Tinha gente que mudava de paróquia só para não ter que me ouvir. Tinha mãe que preferia não batizar o filho a ter que passar pela humilhação do meu julgamento. Eu achava que estava certo. Que minha rigidez era santidade. Que Deus me usava como instrumento de correção. Dormia tranquilo todas as noites, convencido de que no dia do juízo final, eu seria recompensado por não ter feito concessões. Até aquele domingo. As chamas subiram tão rápido que eu nem tive tempo de gritar. Senti o calor primeiro nas pernas, depois no peito, depois no rosto. O cheiro de cabelo queimando. O som da minha batina derretendo na pele. Caí de joelhos. Os fiéis correram. Alguém jogou água. Alguém tentou me cobrir com o pano do altar. Mas o fogo já tinha feito o estrago. Desmaiei ali mesmo, no chão da igreja que eu tinha comandado com punho de ferro por 15 anos. Quando acordei,
Estava no CTI. Não conseguia mexer as mãos. Não conseguia abrir os olhos direito. Meu corpo inteiro estava enfaixado. A dor era tão intensa que eu desejava morrer a cada segundo. Implorava para morrer. Mas continuava vivo. Continuava sentindo. Os médicos diziam que eu não passaria da primeira semana. Que ninguém sobrevive com queimaduras de 3º grau em 60% do corpo. Mas eu continuava respirando. Continuava acordando. Continuava sentindo cada centímetro da minha pele em chamas, mesmo sem o fogo. 3 semanas no CTI. 3 semanas de morfina, de curativos que arrancavam a pouca pele que restava, de enfermeiras que não conseguiam esconder o nojo ao me olhar. Eu tinha virado um monstro por fora também. Um reflexo do que sempre fui por dentro. A polícia apareceu na 4ª semana. 2 investigadores. Me fizeram perguntas que eu não entendia. Falavam de denúncias. De acusações graves. De crimes que eu teria cometido na paróquia. Padre Augusto, o senhor está sendo acusado de abuso de menores e desvio de recursos da igreja, disse o investigador mais velho, sem nenhuma delicadeza. Tentei falar, mas minha voz saiu rouca, quebrada. Isso é mentira. Eu nunca. Temos testemunhas. Temos documentos. O senhor vai ter que vir conosco assim que receber alta médica. Eles saíram. Deixaram um papel na mesa ao lado da cama. Um mandado de prisão preventiva. Assinado pelo delegado Tavares, um homem que eu conhecia da comunidade. Um homem que eu tinha expulsado da igreja 2 anos antes por viver em concubinato. Entendi tudo naquele momento. Era vingança. Os 3 homens que me incendiaram, o delegado corrupto, as testemunhas falsas. Tudo armado para me destruir completamente. Não bastava queimar meu corpo. Queriam queimar minha alma, minha reputação, tudo que eu tinha construído. Na saída do hospital, me algemaram. Ainda com as bandagens, ainda sem conseguir andar direito, me colocaram numa viatura e me levaram para a delegacia. De lá, direto para uma cela. Cela número 7. 16 homens num espaço para 8. Cheiro de urina, mofo, suor. Baratas subindo pelas paredes. Um buraco no chão que servia de banheiro. E eu, com o corpo todo queimado, sem tratamento médico adequado, jogado ali como um cachorro. As feridas começaram a infeccionar na 1ª semana. Minhas mãos incharam. O pus escorria pelas bandagens improvisadas que uma enfermeira da cadeia tinha tentado fazer. A dor era insuportável. Pior que os primeiros dias do fogo. Porque agora, além da dor física, tinha a humilhação. O desprezo. O ódio. Os outros presos sabiam quem eu era. Padre acusado de pedofilia. Não importava que fosse mentira. Ali dentro, acusação já era condenação. Me batiam toda noite. Cuspiam em mim. Jogavam comida podre na minha direção. Me chamavam de monstro, de demônio, de escória. Um deles, um cara enorme chamado Carlinhos, me arrastou pelos cabelos até o buraco do banheiro. Você gosta de criança, padre? Gosta de usar Deus para fazer maldade? Aqui você vai conhecer o inferno de verdade. Me jogou de cabeça no esgoto. Afundou meu rosto. Eu engoli aquela água podre, aquele fedor. Achei que ia morrer afogado em merda. Literalmente. Quando me soltou, fiquei deitado no chão, vomitando, tremendo. Ninguém me ajudou. Os guardas viram e riram. Um deles disse: "Deixa. Esse aí merece." Fiquei ali por 2 meses. 2 meses de infecção, de febre, de dor insuportável. Minhas feridas apodreciam. Meu corpo cheirava a carne podre. Eu sabia que ia morrer. Sabia que não ia sair dali vivo. A diocese me abandonou. Nenhum padre me visitou. Nenhuma carta, nenhuma oração pública, nenhum movimento para me tirar de lá. O bispo deu uma entrevista dizendo que a igreja estava chocada com as acusações e que aguardava o resultado das investigações. Traduziu: eu era um problema que todos queriam esquecer. Minha família também não apareceu. Fernanda, minha mãe, ninguém. Não que eu esperasse. Eu tinha cortado todos os laços. Tinha escolhido minha rigidez em vez do amor deles. Agora estava pagando o preço. No fundo daquela cela imunda, olhando para minhas mãos deformadas pelas queimaduras e pela infecção, comecei a questionar tudo. Onde estava Deus quando eu ardia? Por que ele permitiu que mentiras me destruíssem? Será que minha rigidez tinha afastado tantas pessoas que agora ninguém acreditava em mim? Passei a ter pesadelos. Vi a minha irmã Fernanda segurando o bebê. Ela se aproximava de mim e abria o pano que envolvia a criança.
Mas em vez de um bebê, era meu próprio rosto queimado, deformado, me olhando com ódio. Você fez isso comigo, a criança dizia. Você me negou. Agora Deus nega você. Acordava gritando. Os outros presos riam. O padre está tendo visão do capeta. Eles diziam. Parei de rezar. Quando os presos me forçavam a benzer a comida deles, só para me humilhar, eu cuspia no chão. Não existe bênção aqui. Não existe Deus nesse buraco. Eles riam mais ainda. Me batiam mais. Mas eu não ligava. Minha fé tinha virado cinzas, assim como meu corpo. Eu não sabia mais quem era Augusto. O padre rigoroso tinha morrido naquele altar. O que sobrou era um homem quebrado, cheio de ódio e desespero. Um homem que achava que Deus tinha virado as costas para ele. Ou pior, que nunca tinha existido. No terceiro mês de prisão, minha febre subiu para 41 graus. Eu tremia tanto que os dentes batiam sem parar. Vomitava tudo que tentava comer. Meu corpo estava desistindo. Eu estava morrendo de sepse. Me levaram para a enfermaria da cadeia, que era um cubículo sem ventilação, com uma maca velha e manchada de sangue. O médico do presídio, Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos com cabelos brancos e olhos cansados, olhou para minhas feridas e balançou a cabeça. Você não vai aguentar até amanhã, disse, sem rodeios. A infecção tomou conta. Seu corpo já desistiu. Não respondi. Não tinha forças. Apenas fechei os olhos e esperei. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sozinho naquela cama imunda, ouvindo o barulho dos ratos correndo pelas paredes, senti o peso de tudo que eu tinha feito. Não das acusações falsas, mas das verdades. Das pessoas que eu tinha machucado. Das portas que eu tinha fechado. Dos corações que eu tinha despedaçado em nome de uma retidão que agora me parecia vazia. Vi o rosto da minha irmã, da minha mãe, do pai do meu sobrinho, aquele homem bom que eu tinha julgado indigno só porque não seguia minha religião. Vi cada pessoa que eu tinha expulsado da igreja, cada confissão que eu tinha transformado em julgamento, cada pedido de ajuda que eu tinha negado. E pela primeira vez em meses, em anos talvez, senti vergonha. Vergonha real. Não medo do inferno. Não preocupação com minha reputação. Vergonha genuína do homem que eu tinha sido. Olhei para o teto rachado. A tinta descascando. Uma lâmpada fraca que piscava de vez em quando. E sussurrei, pela primeira vez em meses. Se existe alguém aí, não pela minha salvação, mas pela verdade. Que a verdade apareça. Eu não aguento mais carregar isso sozinho. Não foi uma oração bonita. Foi um grito de raiva misturado com desespero. Foi a admissão de que eu não tinha controle de nada. Que nunca tive. Que minha rigidez toda, minha certeza absoluta, era só medo disfarçado de fé. Eu fui um idiota, continuei sussurrando. Achei que sabia tudo. Que podia julgar todo mundo. E agora estou aqui, apodrecendo, sozinho, odiado. Talvez seja isso que eu mereça. Mas, se ainda há algo maior que eu, mostre a verdade. Não por mim. Pelas pessoas que eu machuquei. Fechei os olhos. Senti a febre subir mais. Meu corpo tremeu violentamente. E então, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, às 6h43, meu coração parou. O Dr. Henrique estava fazendo a ronda quando me encontrou. Sem pulso. Sem respiração. Pele fria. Ele tentou reanimação por alguns minutos, mas não adiantou. Chamou o guarda, que confirmou. Padre Augusto estava morto. O Dr. Henrique assinou meu atestado de óbito. Causa: choque séptico. Hora: 6h43. Data: 15 de abril. Me colocaram num saco preto de plástico grosso, daqueles usados para lixo hospitalar. Zíper fechado. Etiqueta colada. Nome, data, causa. Me levaram para o necrotério da cadeia, que ficava num porão abandonado embaixo da ala administrativa. Um lugar úmido, com cheiro de formol e mofo. Tinha outras 3 pessoas ali. Todos presos. Todos mortos. Todos esperando para serem enterrados na vala comum do cemitério municipal. Iam me enterrar junto com eles. Sem cerimônia. Sem padre. Sem família. Só um buraco na terra e uma cruz de madeira sem nome. Mas o coveiro, seu Jacinto, um homem simples que cuidava do cemitério municipal há 30 anos, insistiu em abrir o saco antes de me jogar na cova. Os guardas acharam estranho. Para quê? Só joga logo. Já tá fedendo. Seu Jacinto balançou a cabeça. Ele era um homem magro, de pele escura,
com mãos calejadas de tanto cavar. Tinha uns 50 anos, mas parecia mais velho. Não posso, disse. Senti um aperto no peito a noite toda. Sonhei com uma mulher de azul pedindo que eu cuidasse de um homem que ia chegar hoje. Preciso ver. Os guardas riram. Tá maluco, velho? Isso é só mais um presidiário morto. Joga logo e vamos embora. Mas seu Jacinto não obedeceu. Abaixou na beira da cova, puxou o saco preto para fora, colocou no chão. Os guardas reviraram os olhos, mas deixaram. Achavam engraçado o velho supersticioso querendo ver cadáver. Seu Jacinto abriu o zíper devagar. Meu rosto apareceu, deformado pelas queimaduras. Olhos fechados. Lábios roxos. E então, meus olhos se abriram. Seu Jacinto caiu para trás, gritando. Os guardas ficaram paralisados. Um deles deixou a pá cair. O outro começou a rezar, baixinho, assustado. Eu comecei a tossir. Tosse com tanta força que meu corpo inteiro se sacudiu dentro daquele saco. Cuspi água podre, pus, sangue velho. Senti o ar entrando nos meus pulmões como se fosse a primeira vez. Doía. Doía muito. Mas era ar. Eu estava respirando. Seu Jacinto se aproximou de novo, tremendo. Meu Deus do céu! A Virgem Maria me avisou. Ela me disse que ia acontecer um milagre hoje. Me tirou do saco com cuidado. Me deitou na terra. Eu continuava tossindo, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para as minhas mãos. Ainda deformadas. Ainda cheias de feridas. Mas eu sentia. Eu me movia. Você estava morto, seu Jacinto disse, com lágrimas nos olhos. Morto de verdade. Vi quando te trouxeram. Vi o atestado. Como é que... Não consegui responder. Só conseguia respirar. Inspirar e expirar. Cada respiração era uma dor, mas era também a coisa mais incrível que eu já tinha sentido. Os guardas correram para chamar o doutor Henrique. Ele chegou correndo, com o jaleco aberto, incrédulo. Me examinou ali mesmo, no chão do cemitério. Pegou meu pulso. Ouviu meu coração. Iluminou meus olhos com uma lanterna. Balançou a cabeça várias vezes, sem acreditar. Isso é impossível. Eu assinei o atestado de óbito. Você estava morto há 6 horas. 6 horas dentro de um saco lacrado, sem oxigênio. Como? Não tinha resposta. Ninguém tinha. Me levaram de volta para a enfermaria. Dessa vez, com mais cuidado. Me colocaram numa cama limpa. Chamaram especialistas. Médicos legistas vieram de São Paulo para me examinar. Fizeram exames, tiraram sangue, mediram tudo que podiam medir. Nenhum deles conseguiu explicar. A notícia se espalhou. Jornalistas começaram a aparecer. Padre ressuscita após 6 horas morto, dizia a manchete. Milagre na cadeia, homem volta dos mortos. Coveiro afirma ter tido visão de Nossa Senhora antes de encontrar padre vivo. O caso virou manchete nacional. Programas de televisão queriam me entrevistar. A diocese, que tinha me abandonado, agora mandava representantes querendo saber o que tinha acontecido. Até o bispo veio me visitar, preocupado com a repercussão. Mas eu não quis falar com ninguém. Não tinha palavras para explicar. Nem para mim mesmo. A investigação sobre as acusações foi reaberta. Com toda a atenção da mídia, ficou impossível manter a farsa. Descobriram as mentiras. O delegado Tavares tinha recebido pagamentos dos 3 homens que me incendiaram. As testemunhas confessaram que tinham sido compradas. Os documentos de desvio de dinheiro eram falsificações grosseiras. Fui inocentado. Oficialmente. Publicamente. O delegado foi preso. Os 3 homens também. A diocese me pediu desculpas formais. Me ofereceram voltar para a paróquia, com honras, com reconhecimento pelo sofrimento injusto. Mas eu recusei. Não quero voltar, disse ao bispo quando ele me visitou pela 3ª vez. Não sou mais aquele homem. O bispo não entendeu. Padre Augusto, você foi vítima de uma injustiça terrível. A comunidade precisa vê-lo restaurado. Sua reputação. Interrompi. Minha reputação? Eu estava preocupado com minha reputação quando neguei o batismo do meu sobrinho. Quando expulsei pessoas da igreja. Quando julguei e condenei em nome de Deus. Não quero aquela vida de volta. Pedi para ser dispensado das funções oficiais. Assinei os papéis. Deixei a batina. Deixei tudo. Fui morar numa casa simples no interior de Minas Gerais,
numa comunidade rural chamada Vale da Esperança. Uma casinha de 3 cômodos, com quintal de terra batida e uma horta que eu mesmo comecei a cuidar. Tinha uma igreja pequena na praça principal. O padre Josué, um homem de uns 70 anos, alegre e acolhedor, me recebeu sem fazer perguntas. Você pode ajudar aqui, se quiser, ele disse. Mas sem pressão. Sem obrigação. Só se sentir que deve. Comecei devagar, conversando com os fiéis depois das missas. Ouvindo suas dores, suas dúvidas, suas histórias. Aprendi mais sobre Deus naqueles primeiros meses em Vale da Esperança do que em 15 anos de sacerdócio rigoroso. Dona Maria, uma senhora de 80 anos que morava sozinha, me chamou um dia para benzer a casa dela. Fui. Ela me ofereceu café e bolo. Conversamos por horas. Ela me contou que tinha perdido o marido há 10 anos, que os filhos moravam longe, que às vezes passava dias sem falar com ninguém. Padre Augusto, o senhor acha que Deus se lembra de mim? Ela perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. O velho Augusto teria dado uma resposta pronta. Teria citado versículos. Teria transformado aquela dor numa lição de fé. Mas eu só segurei a mão dela. Dona Maria, se Deus se lembrou de mim no fundo de uma cela, apodrecendo, sozinho, sem merecer, então com certeza ele se lembra da senhora. E muito mais do que isso, ele está aqui agora, nessa mesa, nesse café, nessa conversa. Ela chorou. E eu também. Passei meses vivendo assim. Ajudando na igreja. Visitando os doentes. Ouvindo confissões sem julgar. Aprendi a silenciar a voz dentro de mim que queria corrigir, que queria apontar o erro, que queria impor regras. Um dia, um jovem casal apareceu na igreja. Ela estava grávida. Eles queriam se casar, mas ele não era batizado. A família dela estava furiosa. Diziam que era pecado, que a criança ia nascer em desgraça. O padre Josué me pediu para conversar com eles. Sentamos no banco da praça, debaixo de um pé de manga. O rapaz, Lucas, estava nervoso. Mexia nas mãos, olhava para o chão. Padre, eu amo ela. Amo de verdade. Quero cuidar dela e do nosso filho. Mas não consigo fingir uma fé que eu não tenho. Seria mentira. A Júlia, a moça, segurava a mão dele com força. Minha família disse que se a gente não casar na igreja, eles vão me expulsar de casa. Mas eu não quero que ele minta. Não quero um casamento falso. Olhei para os dois. Vi o amor ali. Verdadeiro. Puro. Vi a coragem deles em não mentir, em não fazer teatro. Vi tudo que eu tinha sido incapaz de ver com minha irmã e meu cunhado. Lucas, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Você pode não ter fé agora. Mas tem amor. E o amor já é uma forma de fé. Fé em outra pessoa. Fé no futuro. Fé em algo maior que você mesmo. Ele me olhou surpreso. Mas o padre da cidade disse que... Eu sei o que ele disse. Mas eu vou casar vocês. Vou batizar seu filho quando nascer. Porque eu aprendi que Deus não cabe nas regras que a gente inventa. Ele é maior que isso. Muito maior. Júlia começou a chorar. Lucas também. Eles me abraçaram ali mesmo, na praça, enquanto as pessoas passavam e olhavam. No dia do casamento, a igreja estava cheia. A família dela compareceu, ainda desconfiada, mas presente. Lucas usava um terno simples, ela um vestido branco que a mãe tinha costurado. Quando pronunciei as palavras da bênção, senti algo diferente. Algo que nunca tinha sentido antes. Paz. Paz de verdade. Não aquela certeza arrogante que eu tinha antes. Mas uma paz suave, que vinha de saber que eu estava fazendo certo. Não pelas regras, mas pelo amor. Depois da cerimônia, enquanto todos comemoravam no salão da igreja, fiquei sentado num banco lá fora. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Pensei na minha irmã, no meu sobrinho que eu tinha rejeitado. Naquela noite, peguei um ônibus para Santos. Não avisei ninguém. Simplesmente fui. Cheguei na casa da Fernanda de madrugada. Fiquei na calçada, olhando para a janela acesa da sala. Vi sombras se movendo lá dentro. Quase desisti. Quase voltei. Mas então lembrei do quanto eu tinha errado. Do quanto eu devia. Toquei a campainha. Fernanda abriu a porta. Me viu. Ficou paralisada. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Augusto. Eu vim pedir perdão, disse, antes que ela pudesse falar qualquer coisa. Vim pedir perdão por tudo. Por ter sido cruel. Por ter escolhido minha rigidez em vez de você.
Em vez do Vicente. Vim pedir perdão por ter esquecido que é família. Ela me abraçou. Forte. Daquele jeito que só a irmã abraça. Chorou no meu ombro. Eu chorei também. Você está tão diferente, ela disse, segurando meu rosto com as mãos. O que aconteceu com você? Eu morri, Fernanda. Literalmente. E quando voltei, entendi que eu tinha vivido errado a vida inteira. Ela me puxou para dentro. A casa era simples, mas acolhedora. Cheia de brinquedos espalhados, desenhos infantis na geladeira, cheiro de café fresco. Vicente estava dormindo no quarto. Fernanda me levou até lá. Ele tinha 4 anos agora. Cabelo escuro como o meu. Olhos grandes como os da minha irmã. Dormia abraçado com um ursinho de pelúcia. Posso? Perguntei, apontando para ele. Fernanda acenou que sim. Sentei na beirada da cama. Passei a mão no cabelo dele, devagar. Ele se mexeu, mas não acordou. Senti algo se quebrar dentro de mim. Ou talvez se consertar. Não sei. Eu quero batizá-lo, sussurrei. Se vocês deixarem. Não numa cerimônia grande. Não com pompa. Só eu, vocês, água e oração. Do jeito que devia ter sido desde o começo. Fernanda chamou o marido, Ricardo. Ele entrou no quarto, desconfiado. Me olhou de cima a baixo. Eu não o culpava. Eu tinha sido horrível com ele. Ricardo, comecei. Eu fui injusto com você. Julguei você sem conhecer. Neguei a bênção ao seu filho por orgulho meu, não por vontade de Deus. Me perdoa? Ele ficou em silêncio por um momento. Então estendeu a mão. Padre Augusto, eu já tinha te perdoado faz tempo. Só estava esperando você se perdoar. Batizamos Vicente no domingo seguinte, no quintal da casa da Fernanda. Não tinha padre oficial. Não tinha igreja. Só tinha nós, eu, Fernanda, Ricardo, minha mãe, que apareceu de surpresa, trazida pela Fernanda, e alguns vizinhos próximos. Minha mãe me abraçou antes da cerimônia. Não disse nada. Só me segurou forte e chorou. Eu também. Peguei Vicente no colo. Ele estava acordado agora, curioso, olhando para mim com aqueles olhos grandes. Não tinha medo. Crianças sentem quando alguém é seguro. Vicente, comecei, com a voz embargada. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Molhei minha mão na bacia de água que Fernanda tinha preparado. Coloquei na testa dele. Ele riu. Todo mundo riu também, com os olhos cheios de lágrimas. Que Deus te proteja sempre. Que você cresça cercado de amor. E que você nunca encontre no caminho um homem como eu fui. Mas se encontrar, que tenha coragem de ser melhor que ele. Depois da cerimônia, ficamos no quintal conversando. Minha mãe me contou que tinha sofrido muito com minha prisão, com as acusações, com tudo. Mas que nunca deixou de rezar por mim. Eu sabia que você não tinha feito aquelas coisas, ela disse. Mas também sabia que você precisava aprender alguma coisa. Não sei se foi Deus que permitiu tudo aquilo, ou se foi só o mundo sendo cruel. Mas você voltou diferente, meu filho. Voltou humano. Aquelas palavras me marcaram. Voltou humano. Era exatamente isso. Eu tinha passado 15 anos sendo um padre sem humanidade. Agora eu era um humano tentando entender Deus. Voltei para a Vale da Esperança no dia seguinte. Mas antes, fiz uma última parada. Fui ao cemitério municipal onde seu Jacinto trabalhava. Encontrei ele cuidando das flores num canteiro próximo à entrada. Quando me viu, largou o regador e veio correndo. Padre Augusto, como o senhor está? Bem, seu Jacinto. Vim agradecer. Ele balançou a cabeça, constrangido. Não fiz nada demais. Foi a Virgem que mandou. Me conta sobre esse sonho que você teve. Seu Jacinto se sentou num banco de pedra. Olhou para o céu, como se estivesse relembrando. Foi na noite antes de te encontrar. Eu estava dormindo quando acordei com um cheiro de rosas. Forte. Minha mulher tinha morrido faz 2 anos, e ela adorava rosas. Pensei que fosse saudade, sabe? Mas aí eu vi. Viu o quê? Uma mulher, vestida de azul claro. Não consigo descrever o rosto dela direito, parecia que brilhava demais. Mas ela sorriu para mim e disse: Jacinto, amanhã vai chegar na sua mão um homem que todos acham que está morto. Mas ele não está. Cuida dele. Abre o saco. Não deixa enterrarem ele. E desapareceu. Quando acordei, o cheiro de rosas ainda estava no quarto.
Senti um arrepio. Você acredita que era ela? Nossa Senhora? Seu Jacinto me olhou sério. Padre, eu sou um homem simples. Estudei só até a 4ª série. Não entendo de teologia, de dogmas, dessas coisas que vocês padres estudam. Mas eu sei o que eu vi. E sei que se eu não tivesse obedecido, o Senhor estaria debaixo da terra agora. Segurei as mãos dele. Mãos calejadas, sujas de terra, mãos de trabalhador honesto. Obrigado, seu Jacinto. Você me salvou. Não só a vida, mas a alma também. Voltei para a Vale da Esperança com o coração mais leve. Nos meses seguintes, continuei ajudando na igreja. Mas de um jeito diferente. Sem arrogância. Sem certezas absolutas. Só com presença. Com escuta. Com amor. Um dia, chegou na comunidade uma mulher chamada Sandra. Ela tinha uns 40 anos, 2 filhas adolescentes, e estava fugindo de um marido violento. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha nada além de uma mala velha e muito medo nos olhos. O padre Josué me pediu para ajudar. Conseguimos uma casa para ela alugar, pequena, mas segura. A comunidade se mobilizou. Todo mundo doou alguma coisa: móveis, roupas, comida, trabalho. Sandra chorava todos os dias. Eu não mereço isso, ela dizia. Vocês nem me conhecem. Não precisa merecer, eu respondia. Você precisa, e isso já basta. Com o tempo, Sandra começou a frequentar a igreja. Sentava sempre no último banco, escondida, como se tivesse vergonha de estar ali. Um dia, depois da missa, ela me chamou para conversar. Padre Augusto, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que vocês me ajudaram? Eu tenho um passado. Fiz coisas erradas. Meu casamento acabou por minha culpa também. Não foi só ele. Porque ninguém aqui me julgou. Olhei para ela. Vi tanta dor, tanta culpa, tanto peso. Sandra, eu passei 15 anos da minha vida julgando as pessoas. Achando que era meu papel decidir quem merecia perdão e quem não merecia. Quem podia entrar na igreja e quem tinha que ficar do lado de fora. Sabe o que eu aprendi? O quê? Que eu estava errado. Completamente errado. Deus não me deu autoridade para julgar ninguém. Ele me deu olhos para ver a dor, mãos para ajudar, e um coração para amar. Só isso. Ela começou a chorar. Eu queria ter encontrado uma igreja assim antes. Talvez minha vida tivesse sido diferente. Talvez. Ou talvez você precisasse passar por tudo isso para chegar aqui agora, no momento certo. Não sei. Mas sei que você está aqui agora. E que vale a pena começar de novo. Sandra se tornou parte da comunidade. Suas filhas começaram a estudar na escola local. Ela conseguiu um emprego na padaria. Com o tempo, vi ela sorrir de verdade. Não aquele sorriso forçado de quem está com medo, mas um sorriso de quem está em paz. E toda vez que eu a via, lembrava do quanto eu tinha mudado. Do quanto eu precisava mudar. Os anos foram passando em Vale da Esperança. Eu continuava ajudando na igreja, mas nunca voltei a celebrar missas oficiais. O padre Josué insistia às vezes, mas eu recusava com gentileza. Meu lugar agora é outro, eu dizia. E era verdade. Meu lugar era sentar com Dona Maria nas tardes de quinta-feira, tomando café e ouvindo suas histórias. Era visitar o seu Antônio, que tinha 85 anos e morava sozinho numa casa na beira do rio. Era ajudar a Joana, que tinha 3 filhos pequenos e o marido desempregado, levando comida e às vezes só uma palavra de ânimo. Era estar presente. Simplesmente isso. Um dia, recebi uma ligação do bispo de Santos. Fazia quase 5 anos que eu tinha saído de lá. Ele queria me ver. Disse que era importante. Fui. Não por obrigação, mas por respeito. O bispo Dom Geraldo me recebeu no escritório dele. Estava mais velho, o cabelo completamente branco agora. Me ofereceu café. Ficamos em silêncio por um momento, só nos olhando. Padre Augusto, ele começou. Vim te pedir perdão. Não esperava por isso. Perdão pelo quê? Por ter te abandonado quando você mais precisava. Quando as acusações surgiram, quando você foi preso, eu deveria ter lutado por você. Deveria ter investigado. Deveria ter ido te visitar. Mas eu tive medo. Medo do escândalo. Medo de manchar a imagem da diocese. Coloquei a instituição acima do homem. E isso foi errado. Ele tinha lágrimas nos olhos. Vi que aquilo corroía há anos. Dom Geraldo,
Eu já te perdoei. Perdoei faz tempo. Porque eu entendo agora. Eu fiz a mesma coisa com tanta gente. Coloquei as regras acima das pessoas. A instituição acima do amor. Nós dois erramos. Mas podemos aprender. Ele segurou minhas mãos. Você mudou muito, Augusto. As pessoas falam de você lá em Vale da Esperança. Dizem que você é um santo. Ri. Longe disso. Sou só um homem tentando consertar os erros de uma vida inteira. Queria te oferecer uma paróquia de novo. Uma boa, numa cidade maior. Com reconhecimento, com... Interrompi. Não, Dom Geraldo. Meu lugar é onde eu estou. Entre as pessoas simples. Fazendo coisas simples. Não quero púlpito. Não quero autoridade. Só quero servir. Ele entendeu. Não insistiu. Antes de ir embora, ele me deu um envelope. É de uma pessoa que pediu para te entregar pessoalmente. Abri. Era uma carta do delegado Tavares. Ele estava preso, cumprindo pena por corrupção e tentativa de homicídio. A carta era curta. Padre Augusto, eu sei que não mereço seu perdão. O que eu fiz foi imperdoável. Mas queria que você soubesse que eu mudei também. Dentro dessa cadeia, encontrei uma paz que nunca tive lá fora. Aprendi que o ódio só destrói quem odeia. Se um dia você puder, reze por mim. Não pela minha liberdade, mas pela minha alma. Tavares. Guardei a carta no bolso. Naquela noite, rezei por ele. Não com raiva. Não com rancor. Mas com compaixão genuína. Porque eu entendia agora o que era carregar culpa. O que era precisar de perdão. Em Vale da Esperança, a vida seguia seu ritmo tranquilo. Plantei uma horta no quintal da minha casa. Tomates, alface, cenoura, coentro. Cuidar da terra me ensinou ainda mais sobre paciência. Sobre esperar. Sobre confiar no tempo. Um dia, apareceu na comunidade um rapaz de uns 25 anos. Tatuagens nos braços, olhar desconfiado, roupas rasgadas. Ele estava fugindo de algo, isso era claro. Ficou na praça por dias, dormindo no banco, pedindo comida. As pessoas tinham medo dele. Deve ser bandido, comentavam. Melhor chamar a polícia. Mas eu me aproximei. Sentei ao lado dele no banco. Não falei nada. Só fiquei ali. Depois de um tempo, ele perguntou: "O que você quer?" "Nada. Só queria sentar." Ele riu, irônico. "Você é padre, né?" Reconheci pela roupa. Eu não usava batina em Vale da Esperança. Só roupa simples. Mas ele tinha razão. Algo em mim ainda denunciava. Fui. Hoje sou só Augusto. Só Augusto que fica sentado do lado de maloqueiro. Tá querendo me salvar, é? Não. Só queria te oferecer almoço. Tá com fome? Ele hesitou. Mas a fome venceu o orgulho. Tô. Levei ele para casa. Preparei arroz, feijão, um frango que eu tinha na geladeira. Ele comeu em silêncio, rápido, como quem não sabe quando vai ser a próxima refeição. "Qual seu nome?" perguntei. "Murilo." "Prazer, Murilo. Você tá fugindo?" Ele parou de comer. Me olhou com raiva. "E se tiver?" "Não vou te entregar. Não vou te julgar. Só quero saber se você quer ajuda." Murilo largou o garfo. Baixou a cabeça. E então, começou a falar. Ele tinha matado um homem. Foi em legítima defesa, durante um assalto que tinha dado errado. O homem era parceiro dele, tinha tentado matá-lo para ficar com todo o dinheiro. Murilo reagiu. Mas agora, tanto a polícia quanto a gangue estavam atrás dele. "Eu não tenho para onde ir", ele disse. "Tô esperando morrer. É só questão de tempo." Olhei para aquele rapaz. Vi o desespero. O peso da culpa. A certeza da condenação. Vi a mim mesmo naquela cela anos atrás. "Murilo, você já pensou em se entregar?" Ele riu, amargo. "Para quê? Para apodrecer numa cadeia? Prefiro morrer logo. Ou para ter a chance de recomeçar, de pagar pelo que fez, mas depois construir uma vida nova. Aqui, na comunidade, a gente pode te ajudar. Posso falar com um advogado. Posso te acompanhar. Mas você precisa escolher, fugir até morrer, ou enfrentar e ter chance de viver de verdade." Murilo ficou na minha casa por 3 dias. Pensando. Lutando com a decisão. Eu não pressionei. Só ofereci comida, um lugar para dormir,
e silêncio quando ele precisava. No terceiro dia, ele me acordou de madrugada. Eu vou me entregar. Mas você vai comigo? Vou. Fomos juntos para a delegacia da cidade mais próxima. Murilo estava tremendo. Eu segurava o ombro dele, firme. Quando chegamos, ele se apresentou. Confessou tudo. O delegado ficou surpreso com a honestidade. Você tem advogado? O delegado perguntou. Não. Eu vou providenciar um, eu disse. E vou acompanhar o caso. Murilo foi preso preventivamente. Mas dessa vez, foi diferente. A comunidade de Vale da Esperança se mobilizou. Conseguimos um bom advogado. As pessoas escreveram cartas ao juiz falando da mudança dele, mesmo em tão pouco tempo. Do arrependimento genuíno. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Murilo foi condenado, mas a pena foi reduzida porque foi considerado legítima defesa e porque ele se entregou voluntariamente. 8 anos. Com boa conduta, poderia sair em 5. Visitei ele na cadeia toda semana. Levava livros. Conversava. Rezava com ele quando ele pedia. Vi ele mudar. De verdade. Vi ele começar a estudar, a trabalhar na oficina da prisão, a ajudar outros presos que estavam perdidos como ele esteve. Você me salvou, Augusto, ele me disse uma vez, através do vidro da sala de visita. Não. Você se salvou. Eu só te mostrei a porta. Você que teve coragem de entrar. Enquanto Murilo cumpria a pena, eu continuava minha vida em Vale da Esperança. As cicatrizes no meu corpo nunca desapareceram. Minha pele continuava deformada, marcada pelo fogo. Minhas mãos tremiam às vezes. A dor voltava em dias frios. Mas eu aprendi a ver aquelas marcas de outra forma. Não como punição. Como lembrança. Lembrança de que eu precisei ser quebrado completamente para ser reconstruído do jeito certo. Um domingo, depois da missa, uma menina de uns 7 anos se aproximou de mim. Olhou para minhas mãos, curiosa. A mãe dela tentou puxá-la de volta, envergonhada, mas eu sorri. Tudo bem, disse para a mãe. Ela pode perguntar. A menina apontou para as cicatrizes. Doeu. Doeu muito. E agora não dói mais. Às vezes dói. Mas não tanto quanto antes. Ela pensou por um momento. Então pegou minha mão com cuidado e beijou as cicatrizes. Pronto. Minha avó fala que beijo cura tudo. Senti um nó na garganta. Segurei a mãozinha dela com cuidado. Sua avó está certa. A mãe dela chorou. Eu também. Aquele momento simples, aquele gesto inocente de uma criança, me mostrou algo profundo. Que a cura não vem de apagar as marcas, mas de aceitá-las. De deixar que façam parte da história sem definir quem você é. Hoje, quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, não sinto mais raiva. Não sinto mais revolta. Sinto gratidez. Gratidão estranha, complexa, mas real. Sou grato pelas chamas que queimaram meu corpo, porque queimaram também minha arrogância. Sou grato pela prisão injusta, porque foi lá que aprendi o que é não ter nada e descobrir que ainda assim você pode ter tudo. Sou grato pela morte que vivi, porque me ensinou o valor de cada respiração, de cada batida do coração. Aprendi que a fé não está na rigidez das regras, mas na capacidade de se curvar diante do mistério. De aceitar que você não tem todas as respostas. De reconhecer que Deus age de formas que a gente nunca vai entender completamente. Reconciliei com minha família. Vicente hoje tem 10 anos. Me chama de tio Augusto. Passa férias comigo em Vale da Esperança. Ensino ele a cuidar da horta. A pescar no rio. A rezar sem medo, sem culpa, só com amor. Minha mãe me visita sempre. Senta na cozinha, toma café, me conta as novidades. Ela diz que recuperou o filho. Eu digo que eu também recuperei a mãe. E a mim mesmo. Fernanda e Ricardo estão bem. Tiveram mais um filho, uma menina chamada Clara. Batizei ela também, no mesmo quintal, com a mesma simplicidade. Dessa vez, porém, sem culpa do passado. Só com a alegria do presente. A comunidade de Vale da Esperança me acolheu de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Não me veem como o padre rigoroso de Santos. Não me veem como o homem que foi queimado e ressuscitou. Me veem como Augusto. Só Augusto. E isso é suficiente. O padre Josué faleceu ano passado. Tinha 92 anos. Morreu dormindo, em paz. No funeral, eu celebrei a missa. Foi a primeira vez em anos. Tremia tanto que quase não consegui segurar o cálice.
Mas as pessoas entenderam. Segurei firme e terminei. Naquele dia, olhando para o caixão dele, lembrei de tudo que ele me ensinou sem falar muito. Ele me ensinou que ser padre não é ter autoridade. É ter compaixão. Não é impor regras. É caminhar junto. Não é julgar. É amar. Hoje, com 63 anos, acordo todos os dias e agradeço. Agradeço pelas cicatrizes, pelas dores, pelos erros, porque foi através deles que encontrei a graça. Não a graça que eu achava que conhecia, aquela que se conquistava com obediência cega e rigidez moral, mas a graça real, a que te encontra no fundo do poço, a que te levanta quando você não merece, a que te transforma quando você já desistiu de si mesmo. Às vezes, ainda tenho pesadelos. Acordo com o cheiro de queimado. Sinto a chama subindo pelo meu corpo. Mas então respiro fundo, olho pela janela, vejo o sol nascendo sobre o Vale da Esperança, e lembro, eu sobrevivi. Não apenas ao fogo, mas ao homem que eu era. E isso, no final, é o verdadeiro milagre. Você já se sentiu perdido a ponto de esquecer quem você era de verdade? Às vezes, é justamente nos momentos mais difíceis que encontramos quem deveríamos ter sido desde o início. As manhãs em Vale da Esperança têm um ritmo próprio. O galo do seu Pedro canta às 5. O padeiro acende o forno às 5:30. O sino da igreja toca às 6. E eu acordo com tudo isso, não porque preciso, mas porque aprendi a gostar dessa rotina simples. Levanto, faço café, sento na varanda e fico observando a rua acordar. As crianças indo para a escola. Dona Conceição varrendo a calçada. O carteiro passando de bicicleta. Coisas pequenas que antes eu nem notava. Agora são sagradas para mim. Um dia desses, estava sentado ali quando vi um carro parado na frente da igreja. Não era comum ver carros desconhecidos por aqui. Um homem desceu. Terno escuro, maleta na mão. Olhou ao redor, perdido. Me aproximei. Posso ajudar? Ele me olhou de cima a baixo. Estou procurando um padre chamado Augusto. Disseram que ele mora por aqui. Sou eu. Ele pareceu surpreso. Acho que esperava alguém de batina, com crucifixo no peito. Não um homem de camisa simples e chinelos. Sou doutor Fernando, advogado. Vim de São Paulo. É sobre o Murilo. Meu coração apertou. Aconteceu algo? Não, nada ruim. Pelo contrário. Ele vai sair. Liberdade condicional. Cumpriu 3 anos e meio com comportamento exemplar. O juiz aprovou. Senti uma alegria imensa. Quando? Semana que vem. Mas tem uma condição. Ele precisa de um fiador. Alguém que se responsabilize por ele, que garanta moradia e trabalho. Não hesitei. Eu. O advogado me olhou sério. O senhor entende a responsabilidade? Se ele fugir, o senhor responde. Se ele cometer outro crime, ele não vai fugir. E não vai cometer outro crime. Eu conheço ele. Sei quem ele se tornou. O advogado suspirou. Padre, com todo respeito, o senhor é muito confiante. Nem sempre as pessoas mudam de verdade. Eu mudei, respondi. Se eu pude, ele também pode. O advogado balançou a cabeça, mas anotou meus dados. Antes de ir embora, ele se virou. O senhor é corajoso. Ou muito ingênuo. Espero que não se arrependa. Não vou, garanti. Naquela noite, não consegui dormir de tanta ansiedade. Fiquei planejando tudo. Onde Murilo ia dormir, que roupas ia precisar, como ia apresentá-lo para a comunidade de novo. Algumas pessoas sabiam que ele estava preso, mas muitas não. Teria que preparar o terreno. No dia seguinte, conversei com o padre Josué. Contei sobre a liberdade condicional. Ele me apoiou completamente. Augusto, você está fazendo certo. Essa comunidade é sobre segundas chances. Terceiras. Quantas forem necessárias. Falei também com seu José, dono da marcenaria. Preciso de um favor. Você contrataria alguém que tem passagem pela polícia? Seu José coçou a barba. Era um homem de uns 50 anos, mãos grandes e calejadas, dono de uma honestidade brutal. Depende. Que tipo de passagem? Homicídio. Mas foi legítima defesa. Ele cumpriu pena, se comportou exemplarmente. Precisa de uma chance. Seu José ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para as próprias mãos. Meu irmão morreu na cadeia há 15 anos.
Ninguém deu chance para ele quando saiu a primeira vez. Voltou para o crime. Morreu no acerto de contas. Se alguém tivesse dado uma oportunidade. Ele não terminou a frase. Mas olhou para mim. Manda ele aparecer. Vou dar uma chance. Mas ele tem que ser trabalhador. Não aceito preguiça. Ele é. Pode confiar. Passei os dias seguintes arrumando o quarto dos fundos da minha casa. Pintei as paredes. Coloquei uma cama nova que Dona Maria tinha guardada no depósito. Comprei roupas de trabalho. Botas. Um caderno e canetas porque Murilo tinha me dito nas cartas que queria estudar. A comunidade começou a perguntar. Augusto, quem vai morar aí? Contei a verdade. Alguns apoiaram imediatamente. Outros ficaram receosos. Padre, o senhor tem certeza? E se ele for perigoso? Ele não é. Mas se vocês quiserem conhecê-lo antes, quando ele chegar, podemos fazer uma reunião. Quero que ele se sinta acolhido, não julgado antes mesmo de pisar aqui. Marquei uma reunião na igreja para 2 dias antes da chegada dele. Apareceram umas 30 pessoas. Contei a história do Murilo. Toda. Sem esconder nada. O crime, a prisão, a transformação, as cartas que trocamos, a fé que ele tinha encontrado. Ele merece uma chance, concluí. Assim como todos nós merecemos. Dona Aparecida, uma senhora de uns 60 anos, mãe de 5 filhos, levantou a mão. Padre Augusto, eu confio no senhor. Se o senhor diz que esse moço mudou, eu acredito. Minha filha Patrícia pode dar aulas de reforço para ele, se precisar. Ela é professora. Outros foram se manifestando, oferecendo ajuda. Roupas, móveis, trabalho temporário até ele se estabelecer. Senti uma emoção enorme. Aquela comunidade tinha me acolhido quando eu não merecia. Agora fazia o mesmo por alguém que nem conheciam. Uma semana depois, fui buscar Murilo. A cadeia ficava a 2 horas de distância. Levei roupas limpas, sapatos novos, um abraço preparado há 3 anos e meio. Cheguei cedo. Fiquei esperando no estacionamento. Via familiares de outros presos chegando. Mulheres com crianças. Idosos. Todos carregando sacolas com comida, roupas, esperança. Quando o portão se abriu e Murilo saiu, quase não o reconheci. Estava diferente. Mais magro, mas com os ombros mais largos. O rosto tinha ganhado maturidade. Os olhos, aqueles olhos que antes eram de desespero, agora brilhavam com algo parecido com esperança. Nos abraçamos ali mesmo, no meio do estacionamento, enquanto os carros buzinavam e outras pessoas se reencontravam ao redor. Segurei ele forte. Senti ele tremer. Eu não acredito que você veio me buscar, ele disse, a voz embargada. Onde mais eu estaria? No carro, antes de sair, dei a ele as roupas novas. Ele trocou ali mesmo, no banco de trás. Jogou o uniforme da prisão no chão. Olhou para as próprias mãos vestidas com roupa de civil, como se não acreditasse. Isso é real, Augusto? Não é sonho. É real. No caminho de volta para Vale da Esperança, ele ficou quieto, olhando pela janela. Via tudo como se fosse a primeira vez. As árvores, o céu aberto, as montanhas ao longe. De repente, pediu para eu parar o carro. Parei na beira da estrada. Ele desceu. Ficou ali parado, respirando fundo, os braços abertos. Olhou para o céu, para as nuvens passando. 3 anos e meio sem ver céu aberto de verdade, ele disse. Sem sentir vento no rosto. Sem ouvir passarinho. Esqueci como era bom. Fiquei ao lado dele. Em silêncio. Deixando ele absorver aquele momento. Depois de alguns minutos, ele se virou para mim. Augusto, eu tô com medo. Do quê? De estragar tudo de novo. De não conseguir. De decepcionar você. Você fez tanto por mim. Se eu falhar. Segurei o ombro dele, firme. Murilo, escuta bem. Você vai errar. Vai ter dias difíceis. Vai ter momentos que você vai querer desistir. Mas sabe o que você não vai estar? Sozinho. A comunidade te espera. Eu tô aqui. E Deus também tá. Então, pode ter medo. Medo é normal. Mas não deixa o medo te paralisar. Ele assentiu. Secou as lágrimas. Voltamos para o carro. Quando nos aproximamos de Vale da Esperança, comecei a ficar nervoso também. E se a comunidade tivesse mudado de ideia? E se olhassem para ele com medo, com julgamento? Mas quando entramos na praça principal,
Vi que meus medos eram infundados. Tinha gente reunida. Muita gente. Um banner pendurado entre duas árvores. Bem-vindo, Murilo. Balões. Mesa com comida. Crianças correndo. Murilo olhou para aquilo tudo, incrédulo. Tanta gente, para mim. Para você. Quando descemos do carro, as pessoas se aproximaram. Dona Maria foi a primeira. Abraçou Murilo como se abraçasse um neto. Bem-vindo, filho. Sua casa é aqui agora. Seu José veio em seguida. Apertou a mão dele com força. Segunda-feira, 7 da manhã, marcenaria. Não se atrase. Murilo mal conseguia falar. Só acenava, emocionado. As lágrimas desciam sem parar. Uma menina pequena, a Clara, filha da professora Patrícia, se aproximou com um desenho. Era uma casa colorida, com um sol enorme e pessoas sorrindo. Fiz para você. Bem-vindo. Murilo abaixou na altura dela. Pegou o desenho com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigado. Vou guardar para sempre. A festa durou a tarde toda. Murilo conheceu todo mundo. Conversou, riu, comeu. Vez ou outra, ele me olhava de longe, como se precisasse confirmar que aquilo era real. No final da tarde, quando as pessoas começaram a ir embora, ficamos só nós dois na varanda da minha casa. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. Augusto, eu nunca vou esquecer esse dia, ele disse. Nunca na minha vida alguém fez algo assim por mim. Nem minha família. Ninguém. Agora você tem uma família. A gente. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou, por que você fez isso? Por que apostou em mim? Pensei na resposta. Porque alguém apostou em mim quando eu não merecia. E aprendi que essa é a única forma de amor que vale a pena. Aquele que não espera mérito, só oferece graça. Os primeiros meses de Murilo em Vale da Esperança foram de ajuste. Ele acordava cedo, trabalhava duro na marcenaria, voltava cansado mas satisfeito. Seu José disse que nunca tinha visto alguém tão dedicado. Esse menino tem mãos abençoadas. Ele me contou um dia. Faz móveis que parecem obra de arte. E não reclama de nada. Chega antes de todo mundo, sai por último. Mas nem tudo era fácil. Murilo tinha pesadelos. Eu ouvia ele acordar de madrugada, gritando. Ia até o quarto dele, sentava na beirada da cama. Não falava nada. Só ficava ali até ele se acalmar. Sonhei que estava de volta. Ele dizia, tremendo. Na cela. No escuro. Sozinho. Mas você não está. Você está aqui. Livre. Seguro. Com o tempo, os pesadelos diminuíram. Mas a ansiedade permanecia. Ele tinha medo de sair de Vale da Esperança. Medo de encontrar alguém do passado. Medo de ser reconhecido. Um dia, precisamos ir à cidade vizinha resolver documentos. Murilo ficou tenso o caminho inteiro. No cartório, quando a atendente pediu seus documentos e viu que tinha registro criminal, ela mudou de expressão. Ficou fria. Desconfiada. Aguarde ali, disse, apontando para um banco longe do balcão, como se ele fosse contaminar alguém. Vi a tristeza nos olhos do Murilo. A vergonha. Ele baixou a cabeça, foi sentar onde ela mandou. Me aproximei do balcão. Escuta, o rapaz está tentando recomeçar a vida. Cumpriu pena, saiu em liberdade condicional. Não precisa tratá-lo assim. Ela me olhou irritada. Senhor, eu trato as pessoas como acho que devo. Tenho filhos pequenos. Não posso baixar a guarda. Baixar a guarda não é a mesma coisa que ser cruel. Ele é um ser humano. Merece respeito. Fizemos o que precisávamos e saímos. No carro, Murilo estava quieto. Olhava pela janela, perdido. Vai ser sempre assim, né? Ele disse, baixinho. As pessoas sempre vão me olhar como criminoso. Algumas vão, mas outras não. E essas são as que importam. Ele balançou a cabeça. Não sei se tenho força para aguentar isso pelo resto da vida. Parei o carro. Olhei para ele. Murilo, escuta. Eu sei o que é carregar uma marca. Olha para mim. Olha para essas cicatrizes. Você acha que as pessoas não me olham diferente? Que não sussurram quando passo? Mas sabe o que eu aprendi? Que a opinião de estranhos não define quem eu sou. Só eu defino isso. E você também. Ele pensou nisso. Como você faz para não ligar? Eu ligo.
Mas escolho não deixar isso me destruir. Escolho todos os dias acordar e tentar de novo. E você também pode. Voltamos para Vale da Esperança em silêncio. Mas naquela noite, durante o jantar, Murilo falou: "Obrigado por hoje. Por ter me defendido. Por não ter vergonha de estar comigo. Nunca vou ter vergonha. Você é meu irmão." Semanas depois, aconteceu algo que mudou tudo para ele. A professora Patrícia, filha da dona Aparecida, tinha começado a ajudá-lo com os estudos. Ele queria terminar o ensino médio, fazer supletivo. Eles se encontravam 3 vezes por semana na biblioteca da escola. Um dia, Patrícia apareceu na minha casa. Estava nervosa. "Padre Augusto, preciso falar com o senhor." "Aconteceu algo?" "Não." "Ou sim?" "Não sei." Ela respirou fundo. "Eu gosto do Murilo. E acho que ele gosta de mim também. Mas não sei se é certo. Com o passado dele, com tudo." Sentei com ela. "Patrícia, você conhece a história dele?" "Conheço. Ele me contou tudo. Foi honesto desde o começo." "E mesmo sabendo, você sente algo por ele?" "Sim. Ele é gentil. Trabalhador. Tem um coração bom. Vejo isso nas aulas, no jeito que ele trata as pessoas, no esforço que faz para melhorar." "Então qual é a dúvida?" "Minha mãe. A comunidade. As pessoas vão julgar. Vão dizer que eu sou louca, que posso arrumar alguém melhor." Segurei a mão dela. "Patrícia, eu passei anos julgando as pessoas pelos erros delas. Negava amor, negava chance, negava graça. E quase morri por causa disso. Literalmente. O que eu aprendi é que o amor verdadeiro não olha para o passado. Olha para quem a pessoa é agora. Se você sente que o Murilo é um homem bom, se ele te faz feliz, se vocês se respeitam, então isso é tudo que importa." Ela chorou. "O senhor acha que pode dar certo?" "Eu acho que vocês merecem tentar." Dias depois, Murilo me procurou. Estava ansioso. "Augusto, a Patrícia conversou com você?" "Conversou." "E o que você acha?" "Acho que ela é uma mulher incrível. E que você seria um idiota se deixasse passar." Ele riu, nervoso. "Mas e o meu passado? Eu não quero arruinar a vida dela." "Seu passado não define seu futuro. Você não é mais aquele homem. É outro. E se ela vê isso, se ela te escolhe sabendo de tudo, então vocês têm algo real." Murilo e Patrícia começaram a namorar. A comunidade, como eu esperava, teve reações mistas. Dona Aparecida, no começo, ficou preocupada. Veio falar comigo. "Padre Augusto, o senhor acha que minha filha está segura?" "Dona Aparecida, seu genro futuro é um dos homens mais honestos que eu conheço. Ele cometeu um erro, pagou por ele, e mudou de verdade. Patrícia está segura. Mais segura do que estaria com muitos homens sem ficha criminal mas com caráter duvidoso." Ela pensou nisso. Com o tempo, vendo o jeito que Murilo tratava a filha dela, o respeito, o carinho, ela se acalmou. Começou a aceitá-lo. A incluí-lo nos almoços de domingo. A tratá-lo como família. No aniversário de 1 ano da liberdade dele, fizemos um churrasco na minha casa. Murilo, Patrícia, minha família que tinha vindo de Santos, os amigos da comunidade. Estava todo mundo ali. Fernanda trouxe Vicente e a pequena Clara. Minha mãe fez o bolo preferido dela, aquele de chocolate com cobertura de brigadeiro que eu amava quando era criança. Seu José trouxe a cerveja. Dona Maria fez a farofa. No meio da festa, Murilo pediu atenção. Todos pararam. Ele segurou a mão da Patrícia. Estava tremendo. Eu queria dizer uma coisa. O silêncio tomou conta. Ele respirou fundo. Há 5 anos, eu era um morto-vivo. Não tinha futuro. Não tinha esperança. Não tinha nada. Acordava todos os dias desejando não acordar. Achava que minha vida tinha acabado, que eu não servia para nada, que o mundo seria melhor sem mim. A voz dele falhou. Patrícia apertou a mão dele, encorajando. Hoje, eu tenho trabalho. Tenho essa mulher maravilhosa do meu lado. Tenho uma comunidade que me acolheu sem me julgar. Tenho amigos de verdade. E tenho esse homem aqui. Apontou para mim. Senti um nó na garganta. Augusto, você me ensinou que a gente pode recomeçar. Que o passado não define quem a gente é. Que existe perdão de verdade. E que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Você me salvou. Não só do sistema, mas de mim mesmo.
Ele estava chorando. Eu também. Todo mundo estava. Então, Patrícia, na frente dessas pessoas que são minha família agora, eu quero te perguntar: você aceita casar comigo? Patrícia gritou que sim antes mesmo dele terminar a pergunta. Pulou no colo dele. Todo mundo aplaudiu, gritou, comemorou. Dona Aparecida chorava de alegria. Seu José deu tapinhas nas costas do Murilo. As crianças corriam pulando. Naquele momento, olhando para toda aquela alegria, para toda aquela vida brotando de cinzas, entendi algo profundo. Entendi que redenção não é uma palavra bonita que a gente usa em sermões. É uma realidade concreta. É Murilo de pé, livre, amado, com o futuro pela frente. É Patrícia escolhendo o amor acima do medo. É uma comunidade inteira dizendo sim para a segunda chance. Casei eles 3 meses depois. Foi na igreja pequena de Vale da Esperança. Nada luxuoso. Decoração simples feita pelas mulheres da comunidade. Flores do jardim da Dona Maria. Comida preparada por todo mundo. Música tocada pelo seu Antônio no violão. Patrícia estava linda com o vestido simples que a mãe tinha feito. Branco, com renda delicada nos ombros. Murilo usava um terno que seu José tinha emprestado. Estava impecável. Cabelo cortado, barba feita. Mas o que mais me impressionou foram os olhos dele. Não tinham mais aquele medo. Aquela vergonha. Só gratidão. Só amor. Quando pronunciei as bênçãos, olhei para os dois e vi algo que me comoveu profundamente. Vi redenção. Real. Completa. Não aquela que a gente inventa nos sermões bonitos. Mas aquela que acontece na vida real, com dor, com luta, com escolhas difíceis. Murilo e Patrícia, comecei. Vocês estão aqui hoje não por acaso. Estão aqui porque escolheram o amor. Escolheram confiar um no outro. Escolheram construir algo novo, mesmo quando o mundo dizia que era impossível. Esse é o tipo de amor que transforma, que cura, que redime. Murilo chorou durante toda a cerimônia. Patrícia também. Quando chegou a hora dos votos, ele mal conseguia falar de tanta emoção. Patrícia, você me viu no meu pior. Conheceu meu passado. Minhas cicatrizes. Meus medos. E mesmo assim, escolheu ficar. Escolheu me amar. Eu prometo passar o resto da minha vida te honrando. Te respeitando. Te amando com tudo que eu tenho. Ela secou as lágrimas dele com a mão. Murilo, eu não te escolhi apesar do seu passado. Te escolhi por quem você é agora. Pelo homem que você se tornou. E vou caminhar contigo, em qualquer situação, para sempre. Quando disse podem se beijar, a igreja inteira aplaudiu. Gritos de alegria. Murilo pegou Patrícia no colo e rodou com ela. Todo mundo ria, chorava, celebrava. Depois da cerimônia, no salão da igreja, enquanto todos comiam e dançavam, Murilo me chamou para fora. Ficamos na varanda, olhando as estrelas. Obrigado por não ter desistido de mim, ele disse. Eu nunca desistiria. Porque alguém não desistiu de mim quando eu era pior que você. Ele me olhou. Você acha mesmo que era pior? Murilo, você matou em legítima defesa. Num momento de desespero. Eu matei por anos, com minhas palavras, com meu julgamento. Destruí famílias, afastei pessoas da fé, causei dor em nome de Deus. Meu crime foi mais lento, mais cruel. Então sim, eu era pior. Ele balançou a cabeça. Mas você mudou. E me ensinou que eu também podia. E você mudou. Viu? A gente conseguiu. Os anos foram passando. Murilo e Patrícia tiveram uma filha, a pequena Laura. Nasceu num dia de primavera, com sol forte e céu azul. Eu estava na sala de espera do hospital quando Murilo saiu, chorando de alegria. É uma menina, Augusto. Perfeita. Saudável. Perfeita. Ele me abraçou. Senti a emoção dele, a gratidão por estar vivo para ver aquele momento. Você quer ser o padrinho? Ele perguntou. Seria uma honra. Batizei Laura 3 meses depois. Segurei ela no colo durante a cerimônia, olhando para aquele rostinho inocente, para aqueles olhos curiosos. Pensei em tudo o que tinha acontecido para que aquele momento fosse possível. Em todas as escolhas, todas as dores, todas as transformações. Laura, sussurrei, você tem um pai que te ama mais que a própria vida. Que lutou muito para estar aqui, para poder te segurar, te proteger. Nunca esqueça disso. E quando crescer, lembra que todos nós temos direito a recomeçar. Inclusive você. Hoje, Laura tem 3 anos. Corre pela minha casa,
mexe na horta, faz bagunça. E eu amo cada segundo disso. Murilo e Patrícia moram numa casa própria agora, comprada com dinheiro que ele juntou trabalhando na marcenaria. Seu José o promoveu a supervisor. Diz que nunca teve funcionário melhor. Vicente, meu sobrinho, está com 13 anos. Veio passar as férias de novo. Ajuda na horta, pesca no rio, conversa comigo sobre tudo. Um dia, enquanto plantávamos tomates, ele me perguntou sobre as cicatrizes. Tio, dói quando as pessoas ficam olhando? Não dói mais. Doía antes, quando eu tinha vergonha. Agora eu sei que essas marcas fazem parte da minha história. E não tenho vergonha da minha história. Nem da parte ruim. Principalmente da parte ruim. Porque foi ela que me ensinou quem eu deveria ser. Ele pensou nisso enquanto pressionava a terra ao redor de uma muda. Eu quero ser padre quando crescer. Olhei para ele, surpreso. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas como você ajuda. Quero fazer diferença. Segurei o ombro dele. Terra nas mãos, sol quente nas costas, cheiro de horta no ar. Vicente, você não precisa ser padre para fazer diferença. Você só precisa ter um coração aberto. Ouvidos que escutam. Mãos que ajudam. Isso qualquer um pode fazer, em qualquer profissão. Mas você é padre. Sou. Mas não é a batina que me faz servir. É a escolha. Todos os dias, eu escolho servir. Você pode fazer isso sendo médico, professor, marceneiro, qualquer coisa. O importante não é o título. É o coração. Ele assentiu, pensativo. Você se arrepende de ter sido padre rigoroso antes? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, pensando na resposta certa. Arrependo dos meus erros. Das pessoas que machuquei. Mas não me arrependo do caminho, porque ele me trouxe até aqui. Me transformou em quem sou agora. E se eu pudesse voltar, mudaria muita coisa. Mas não mudaria o fato de ter aprendido, tarde mas a tempo, o que realmente importa. Vicente sorriu. Você é um padre diferente, tio. Melhor que a maioria. Não sou melhor. Só sou mais honesto sobre minhas falhas. A vida em Vale da Esperança continua seu ritmo tranquilo. Acordo todos os dias agradecendo. Pelas manhãs simples. Pelas pessoas ao redor. Pela segunda chance que recebi. Pela transformação que vivi e que vejo acontecer nos outros. Tem uma mulher na comunidade, a Neuza, que perdeu o filho há 2 anos. Acidente de moto. Ele tinha 18 anos. Desde então, ela não consegue superar. Não volta à igreja. Não sai de casa. Vive num luto profundo que parece não ter fim. Visito ela toda semana. Levo pão, frutas, às vezes só minha presença. Sentamos na sala dela, em silêncio na maioria das vezes. Ela chora. Eu fico ali. Um dia, ela me perguntou: Augusto, por que Deus levou meu filho? O que ele fez de errado? O que eu fiz? A resposta fácil seria citar versículos. Falar de planos divinos. De mistérios que não compreendemos. Mas aprendi que dor não precisa de explicação. Precisa de companhia. Neuza, eu não sei. Não sei por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não sei por que perdemos quem amamos cedo demais. O que eu sei é que sua dor é real. Válida. E que você não precisa fingir que está bem quando não está. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cheios de tristeza. O padre anterior dizia que eu precisava ter fé. Que se eu tivesse fé de verdade, aceitaria a vontade de Deus sem questionar. Senti raiva. Do padre. De mim mesmo. De todos nós que usamos a fé como arma contra quem sofre. Neuza, ter fé não significa não sentir dor. Significa saber que mesmo na dor, você não está sozinha. Chora. Grita. Fica brava com Deus se precisar. Ele aguenta. Ele entende. E eu tô aqui, sempre que você precisar. Sem julgamento. Sem pressa. Só presença. Ela chorou mais. Mas dessa vez, acho que era um choro diferente. Um choro de quem se permite sentir sem culpa. De quem não precisa fingir força que não tem. Semanas depois, ela voltou à igreja. Sentou no último banco. Não cantou. Não sorriu. Só ficou ali, quieta, olhando para o altar. E foi suficiente. Porque recomeçar não é estar bem. É dar um passo, mesmo trêmulo, mesmo pequeno, na direção da vida de novo. Depois da missa, ela me abraçou. Obrigada por não me forçar.
Por respeitar meu tempo. Sempre vou respeitar. Cura não tem prazo. Cada um tem seu ritmo. O tempo. Aprendi tanto sobre tempo. Que não dá para apressar cura. Não dá para pular etapas. Não dá para exigir que alguém perdoe, esqueça, supere, só porque a gente acha que já passou o tempo suficiente. Olho para trás e vejo quanto tempo eu perdi sendo quem eu não era. Sendo rígido quando deveria ter sido compassivo. Sendo juiz quando deveria ter sido irmão. Mas também entendo que aquele tempo fez parte do percurso. Doloroso, sim. Desnecessário, talvez. Mas real. E me trouxe até aqui. Hoje, acordo todos os dias sem certezas absolutas. E isso não me assusta mais. Pelo contrário. Me liberta. Posso dizer não sei sem medo. Posso mudar de ideia. Posso aprender com quem antes eu julgaria indigno de me ensinar. Seu Jacinto, o coveiro que me encontrou naquele dia impossível, vem me visitar de vez em quando. Sempre traz rosas. Rosas brancas, do mesmo tipo que ele sentiu cheiro naquela noite do sonho. Plantamos elas no jardim da frente da casa. Quando florescem, o perfume toma conta de tudo, lembrando que milagres acontecem. Pequenos e grandes. Todos os dias. Augusto, você ainda pensa naquele dia? Ele me perguntou numa dessas visitas, enquanto cuidávamos juntos das roseiras. Todos os dias. Tem medo de morrer de novo? Parei o que estava fazendo. Olhei para ele. Não. Porque aprendi que morrer pode ser o começo de algo novo. Eu morri naquela cela. Morri literalmente. E quando voltei, renasci diferente. Melhor, espero. Mais humano. Então não tenho medo. Se for minha hora de verdade, vou em paz. Ele sorriu, satisfeito com a resposta. Muito melhor. Você voltou muito melhor. Às vezes recebo cartas. De pessoas que ouviram minha história através de amigos, de conhecidos, do boca a boca que se espalha em comunidades pequenas. Pessoas que passaram por coisas parecidas. Que perderam tudo. Que foram julgadas injustamente. Que queimaram, literal ou metaforicamente, e não sabem como reconstruir. Respondo todas. Sempre. À mão, com a caligrafia tremula que as cicatrizes me deixaram. Porque sei o que é estar no fundo do poço e achar que ninguém se importa. Sei o que é gritar e não ser ouvido. Então, eu ouço. Eu respondo. Eu digo, você não está sozinho. Há esperança. Mesmo quando parece que não há. Uma dessas cartas era de um padre jovem, de uma paróquia no sul do país. Ele estava prestes a desistir. Dizia que era muito rigoroso, que afastava as pessoas, que não sabia mais como ser padre sem ser cruel. Que tinha se tornado exatamente o tipo de religioso que ele desprezava quando era seminarista. Escrevi de volta. Contei minha história completa. Não escondi nada. A rigidez, os erros, as pessoas que machuquei. A prisão injusta, as chamas, a morte, a ressurreição. E principalmente, a transformação. Disse que rigidez não é santidade. Que está tudo bem não ter todas as respostas. Que o melhor sermão é uma vida vivida com honestidade, com falhas assumidas, com amor genuíno. Meses depois, ele me visitou. Padre Miguel, 32 anos, olhos cansados de quem carrega peso demais. Conversamos a tarde inteira na varanda. Ele chorou muito. Disse que tinha medo de mudar. Medo de parecer fraco. Medo de perder a autoridade. Força não é ser inflexível, eu disse, olhando direto nos olhos dele. Força é ter coragem de se curvar. De admitir erro. De pedir perdão. Isso é muito mais difícil que manter uma máscara de perfeição. Qualquer covarde consegue ser rígido. Mas só os corajosos conseguem ser vulneráveis. Ele ficou em silêncio, absorvendo. Depois perguntou. E se eu mudar e as pessoas não aceitarem? E se acharem que estou sendo fraco, permissivo? Algumas vão pensar isso. Mas outras vão finalmente se aproximar. Vão confiar. Vão se abrir. E você vai descobrir que ser padre não é ser juiz. É ser ponte. Entre as pessoas e Deus. Entre a dor e a esperança. Entre o erro e o recomeço. Padre Miguel voltou para a paróquia dele. Começou a mudar. Devagar, com dificuldade, enfrentando resistências. Mas mudou. Sei porque ele me escreve regularmente. Conta das dificuldades, dos tropeços, dos momentos de dúvida. Mas também das pequenas vitórias. Das pessoas que voltaram à igreja depois de anos afastadas. Dos laços que se reconstruíram.
das confissões que viraram verdadeiros momentos de cura, não de julgamento. E eu agradeço. Porque essa é minha missão agora. Não pregar do púlpito. Não julgar do confessionário. Mas testemunhar. Mostrar com minha própria vida que mudança é possível. Que ninguém está perdido demais. Que sempre há um caminho de volta. As cicatrizes no meu corpo estão mais suaves com o tempo. A pele se adaptou, se reorganizou da forma que pôde. A dor diminuiu. Hoje, só incomoda em dias muito frios ou muito úmidos. Mas elas continuam visíveis. Marcas permanentes do fogo que me transformou. E é bom que continuem. Porque me lembram de onde vim. Do que sobrevivi. De quem eu era e de quem me tornei. São meu testemunho físico de que Deus não restaura apagando o passado. Ele restaura integrando o passado numa história maior de redenção. Hoje, aos 63 anos, não me vejo como herói. Não me vejo como santo. Me vejo como alguém que foi quebrado completamente e que, nos pedaços espalhados, encontrou graça. Me vejo como alguém que errou profundamente, machucou gravemente, mas que teve a chance inexplicável de recomeçar. E se aprendi algo em tudo isso, é que Deus não funciona como eu achava que funcionava. Ele não exige perfeição. Não pune eternamente. Não abandona quem erra. Ele espera. Com paciência que desafia todo o entendimento humano. Espera até que a gente esteja pronto para se deixar amar de verdade. Para se deixar transformar. Para aceitar que somos amados não apesar de nossas falhas, mas com elas, através delas, além delas. Quando Vicente crescer e Laura crescer, quando as crianças de Vale da Esperança perguntarem sobre o Padre Augusto, espero que não digam, ele era um santo. Espero que digam, ele era humano. Profundamente humano. E nos ensinou que isso é não só suficiente, mas sagrado. Porque no final, o que vai ficar não são os sermões que preguei nos 15 anos de rigidez. Não são as regras que impus ou as pessoas que expulsei. O que vai ficar é o abraço em quem precisava. A presença silenciosa em meio à dor alheia. O perdão dado sem mérito e recebido sem merecimento. O amor, simples e verdadeiro, que aprendi a oferecer tarde demais na vida, mas ainda em tempo de fazer diferença. Quando chegar minha hora de partir de verdade, dessa vez sem volta, espero ir em paz. Não porque vivi sem erros, mas porque aprendi a viver com eles, a transformá-los em sabedoria, em compaixão, em pontes para outros que tropeçam. Não porque fui perfeito, mas porque fui honesto sobre minha imperfeição. E no fim, acho que é isso que Deus espera de todos nós, não perfeição impossível, mas verdade possível. Não santidade fabricada, mas humanidade autêntica. Não respostas prontas, mas buscas honestas. Enquanto isso, continuo aqui. Acordo com o galo do seu Pedro. Faço café. Cuido da horta que me ensina sobre paciência e tempo. Visito os doentes que me ensinam sobre fragilidade e fé. Ouço confissões sem julgar, aprendendo que todos carregamos fardos invisíveis. Batizo crianças celebrando cada vida nova como milagre. Caso pessoas que escolhem amar apesar de tudo. Enterro amigos honrando vidas vividas. Vivo cada dia como se fosse o último presente que recebi. Porque, de certa forma, morri uma vez. Voltei. E agora sei, com certeza absoluta, que cada respiração é um milagre inexplicável. Cada amanhecer é uma nova chance merecida. Cada pessoa que cruza meu caminho é uma oportunidade divina de amar melhor que ontem. As chamas queimaram minha pele. Deformaram meu corpo. Marcaram minha carne para sempre. Mas não queimaram minha alma. Pelo contrário. Elas queimaram tudo que era falso, tudo que era orgulho disfarçado de santidade, tudo que era julgamento mascarado de zelo religioso. E o que sobrou, o que as chamas não conseguiram destruir, foi o essencial. Um coração aprendendo finalmente a amar sem condições. Uma alma descobrindo que vulnerabilidade é força, não fraqueza. Uma vida que finalmente, depois de 63 anos, começou a fazer sentido de verdade. E isso, no final de tudo, é o verdadeiro milagre. Não voltar dos mortos, mas voltar transformado. Não apenas viver, mas viver de verdade. Não apenas existir, mas amar, servir, crescer, até o último suspiro que Deus me permitir dar.